Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e o episódio de hoje tem por tema números misteriosos. Na verdade eu vou falar sobre os números quânticos com uma descrição baseada na mecânica quântica. Por que eu estou falando isso? Porque se você chegou aqui no canal e é novo e você for um aluno de ensino médio, o que você aprendeu no ensino médio é um pouco diferente, na verdade é bem diferente, do que a abordagem que eu vou passar aqui. Pode soar meio arrogante, mas na verdade eu vou tentar passar de uma forma mais correta o conceito de números quânticos do que aquele que é ensinado no ensino médio. E também eu não vou fazer a mesma abordagem da mecânica quântica, eu não vou deduzir as equações, eu vou apenas mostrar as equações já prontas. É como se eu mostrasse para vocês o que são os números quânticos, mas não como surgem os números quânticos. Tudo começa quando eu trabalho a função de onda buscando alguns autovalores, buscando algumas propriedades físicas. Para isso eu utilizo os operadores. Eu já falei com vocês na aula da equação de Schrödinger, que vale muito a pena ser vista antes dessa aula, que o operador utilizado para obtermos energia é o operador hamiltoniano. O hamiltoniano, por sua vez, ele pode ser descrito como o somatório do operador para energia cinética, classicamente representado pela letra T, e o operador da energia potencial, o V. Então, eu vou pegar os operadores T e V, vou operar a função de onda e ele vai me devolver a função de onda e a energia total do sistema. Esses operadores são funções matemáticas. Eles têm uma cara de uma equação matemática. E para o sistema mais simples que nós temos, que é o átomo de hidrogênio, já fazendo todas as aproximações possíveis, o hamiltoniano assume essa forma. Num primeiro momento, é uma equação muito difícil de ser trabalhada, de fato não é fácil. Eu estou representando já em coordenadas esféricas, em função de r, θ e φ, que é a maneira mais tradicional de trabalharmos o hamiltoniano. Então, se eu quiser saber a energia cinética de um determinado elétron, eu vou ter que utilizar esse conjunto de funções em cima da função de onda, que também é uma entidade matemática. Só esse operador vai me dar a energia cinética. Só o operador da energia potencial, que assume uma forma clássica, ele vai me dar a energia potencial. A energia total eu tenho que utilizar os dois operadores. Como eu disse, eu não estou expressando esses operadores em coordenadas cartesianas. Eu estou expressando em coordenadas esféricas, porque é mais fácil de ser trabalhado. Uma vez que eu tenho a função de onda agora em função de r, θ e φ, eu posso fazer aquele velho método que é a separação de uma função de onda total em produtos de funções de uma única variável. Então, vou dizer que a função de onda de r, θ e φ vai ser a combinação, vai ser o produto da função r de r, θ de θ e φ de φ. Onde r de r é a função radial, que nós vimos no episódio anterior, e θ de θ e φ de φ são as funções angulares que nós vimos há 2 episódios atrás. Só que quando eu trabalhei a parte angular, eu trabalhei na forma de esférico harmônico, que seria já o produto da função θ e da função φ. Aqui nós vamos olhar as 3 funções de maneira independente. E por que é mais fácil trabalhar com funções de onda em coordenadas esféricas? Porque nós podemos separá-las. Bom, dessa separação surgem algumas funções, e aqui nós temos a cara de cada uma delas, a função φ, a função θ e a função r. E durante esse processo, para resolver essas funções, surgem naturalmente alguns números, algumas restrições nos valores dessas funções, que é a marca da quântica. Lembra lá que no modelo de Bohr, ele disse que o momento angular tinha que ser quantizado em números inteiros da constante de Planck? Esse processo de quantização feita por Bohr foi imposto à força. Mas como resultado disso, nós vimos que o raio era quantizado, não poderia assumir qualquer valor, e a energia também era quantizada, não poderia assumir qualquer valor. Aqui, na resolução da função de onda com a base na mecânica quântica, surgem alguns números, algumas constantes, que implicam a função assumir apenas valores específicos. Mas isso surge naturalmente. Para que a função faça sentido, esses números brotam, aparecem quase que do nada, mas é uma restrição matemática. Esses números que aparecem quase que do nada são chamados números quânticos.
Então aqui nós temos, por exemplo, esse número quântico ml, que é um número, e aqui outro número quântico b, que é uma outra restrição. Vale ressaltar também que a energia aparece apenas na função radial. Isso eu falei no episódio anterior. Eu falei que a função radial era responsável por nos dar os níveis de energia de um determinado elétron. Além disso, essas funções têm uma forma bem característica. Perceba que a função θ ela depende de um outro número, o L que aparece aqui. O L está associado ao ml, ou melhor, o ml está atrelado ao L. E a função φ, bom, ela só depende apenas do ml. Aparece aqui nesse termo da exponencial. Bom, esses números, como eu disse, são números que aparecem naturalmente. O B, por exemplo, ele é a combinação do L, L mais 1. Isso daqui é um número. E isso daqui não pode assumir qualquer valor. O L pode assumir apenas valores de 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Para que isso faça sentido, o L não pode assumir o valor meio, não pode assumir o valor 3 meios. Só pode assumir valores inteiros. E o ml? Como vocês podem observar aqui, o ml é associado ao L, e o ml só pode assumir valores de 0, mais ou menos 1, aí pode ter valor negativo, mais ou menos 2, e no máximo, mais ou menos L. Para cada ml eu tenho um valor máximo do L onde ele está associado. Daí que surgem os números quânticos. Eles são restrições em alguns parâmetros. Esse termo aqui é um polinômio, ele é chamado de polinômio de Legendre, é uma forma de uma função matemática, quem estuda matemática conhece esse tipo de função, e ele depende do número quântico L e do número quântico ml. Ele apresenta restrições, não pode assumir qualquer valor. Ele é quantizado para o L e para o ml. E aí vamos trabalhar um pouco esses valores. Aqui nós temos a forma explícita da função φ, da função θ. Como eu já disse para vocês, é comum nós trabalharmos o produto da função φ e da função θ na forma de esféricos harmônicos. Então, a parte angular da função de onda depende do número quântico L e ml. Por quê? Porque a θ depende do L e do ml e a φ depende do ml. A parte radial, por sua vez, ela assume uma forma um pouco diferente. Aqui nós temos um outro conjunto de funções, conhecidos na matemática como polinômios de Laguerre. Esse polinômio só pode ter soluções específicas que vão depender do número quântico n, uma outra restrição, que tem o mesmo significado lá do modelo de Bohr, e o número quântico L. Bom, notem que a função radial não depende do ml e a função angular não depende do n. Especificamente, é a função radial que vai nos dar os valores da energia. Então, uma coisa muito interessante. Na resolução da energia para a função radial, nós chegamos neste resultado. Isso daqui tudo é um conjunto de constantes que nós agrupamos uma única constante que, quando expresso em eletronvolts, ele assume o valor de 13,6. Isso daqui, pessoal, é exatamente o mesmo valor que nós obtemos para os níveis de energia no modelo de Bohr. E aqui também dependem do número quântico n. Esse número quântico n ele me impõe restrições na energia. Ele me diz que a energia não pode assumir qualquer valor, apenas múltiplos de 1 sobre n ao quadrado. Ele tem o mesmo significado do modelo de Bohr, estou deixando isso bem claro. A diferença é que no modelo de Bohr, o número quântico n aparece por força da imposição de Bohr. Aqui não. Aqui essa restrição da energia aparece naturalmente, aparece ao longo do processo de resolução da função de onda. E com isso, nós temos uma função de onda que depende agora de 3 números quânticos. No número quântico n, que é o mesmo lá de Bohr, do número quântico L, que é muito associado ao número quântico K, que aparece lá no modelo de Sommerfeld. Só que lá no modelo de Sommerfeld, nós tínhamos o K como sendo um L mais 1. A associação numérica deles era muito próxima, porém, o valor exato não era o mesmo. E além do N, além do L, nós temos também o ml, o número quântico que está associado ao L. Esses são os 3 números quânticos, as 3 restrições que aparecem na função de onda clássica, vamos dizer assim, na função de onda tradicional, a função de onda de Schrödinger. Vocês vão sentir falta de um 4º número quântico, que é o spin, mas dele eu vou falar um pouco mais à frente.
Mas o que significa esses números quânticos? Qual é a relação numérica entre eles? Vamos lá. Primeiro de tudo, o número quântico n, ele indica o nível de energia. Para que essa função de onda faça sentido, para que tenha soluções reais, n só pode assumir valores de 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Só pode assumir valores de números inteiros. Isso me diz que a energia possível para os níveis eletrônicos, para os elétrons, é apenas um múltiplo desse n. O n, portanto, o número quântico principal, é uma restrição nos valores de energia. O número quântico L está associado ao número quântico n. Para que a resolução tenha sentido, eu não posso ter qualquer número quântico L. Eu posso ter apenas L igual a 0, igual a 1, igual a 2, até n menos 1. Isso significa que, se eu tiver um número quântico n igual a 1, associado a ele, eu só posso ter um número quântico L igual a 0, porque ele vai de 0 até n menos 1. E como nesse caso n menos 1 é igual a 0, eu só tenho um número quântico L igual a 0. Para o nível 2, eu posso ter dois números quânticos L associados, o 0 e o n menos 1, que nesse caso é 1. E qual o significado físico do número quântico L? Ele vai me indicar o momento angular. Assim como o n me diz que a energia não pode assumir qualquer valor, o número quântico L me diz que o momento angular, com propriedade importantíssima do elétron na concepção quântica, não pode assumir qualquer valor. Especificamente, o operador para o momento angular é o operador L ao quadrado. Ele vai me fornecer como alto valor, como valor do momento angular, esse valor L, que multiplica L mais 1, H ao quadrado. Então, se eu quiser saber o momento angular de um determinado elétron, não L ao quadrado, o momento angular, esse momento angular vai ser a raiz de L, que multiplica L mais 1, que multiplica a raiz de H cortado. Então, eu tenho, na verdade, como unidade H cortado. O número quântico L, portanto, vai ter uma restrição no momento angular. Esse é o significado físico dele. E o ml? O ml está associado ao L. Ele vai variar sempre com o seu número mínimo, que é o menos L, passando pelo zero e indo até mais L. Se eu quiser saber o número máximo de mLs associados ao L, eu utilizo essa fórmula, que é a fórmula da multiplicidade. Quando eu tenho L igual a 0, o número máximo de ml vai ser 1. Eu só tenho, então, um ml igual a 0. Agora, quando o L é igual a 1, eu vou ter como multiplicidade 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Eu vou ter associado a ele 3 ml. Quais são? Ele vai variar sempre de menos L até mais L, variando em uma unidade. Então, quando eu tenho o L igual a 1, eu tenho como ml associado o menos 1, passando pelo zero, e o mais 1. Esses são os três valores de ml associados ao L. Qual é o significado físico dele? O L me diz o valor do momento angular. O ml me diz para onde esse momento angular vai apontar. O momento angular é um vetor. Em uma abordagem clássica, esse vetor pode apontar para qualquer direção possível, para qualquer ângulo possível. Na abordagem quântica, ele me diz que eu também tenho uma restrição da direção espacial desse momento angular. Ele pode apontar em um sentido, pode apontar em outro, pode apontar em outro, mas não pode apontar para qualquer sentido. Então, um elétron que tenha momento angular associado ao L igual a 1, ele só pode ter três direções possíveis, que estão associadas ao ml menos 1, 0 e mais 1. Então, para resumir essa parte, o significado físico do número quântico principal n, ele me diz uma restrição nos níveis de energia. O significado físico do número quântico secundário L, ele me dá uma restrição no momento angular. O significado físico do número quântico ml, ele me dá uma restrição na direção do momento angular. Ficou entendido isso? Bom, uma vez entendido, nós vamos fazer algumas relações entre esses números. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de n, l, ml e seus valores possíveis. Lembrando que o número quântico n pode assumir valores inteiros, de 1 até infinito, mas o L vai estar associado ao n, de 0 até n menos 1, e o ml vai estar associado ao L. Então, primeiro, vamos ver o primeiro nível de energia, para n igual a 1. Para n igual a 1, eu tenho associado a ele apenas o L igual a 0, e o ml igual a 0. Qual é o significado disso?
a energia para N igual a 1 vai ser menos 13,6 elétron-volts. Por que menos 13,6 elétron-volts? Porque vem da expressão menos EH dividido por N ao quadrado. Só jogar 1 aqui no valor de N, eu tenho apenas EH, e EH vale 13,6 elétron-volts. Qual é o momento angular? Na verdade, aqui eu vou expressar o L ao quadrado em unidade de H cortado ao quadrado. Bom, o L é igual a zero, então o momento angular vai ser zero. Ou especificamente, o momento angular mesmo, não L ao quadrado, vai ser a raiz de zero, que é igual a zero. O que significa isso? Um átomo, ou melhor, um elétron, no primeiro nível de energia, ele tem energia de menos 13,6 elétron-volts e momento angular nulo. E aqui chegamos a um ponto interessante. Comparando o modelo quântico com o modelo de Bohr, no modelo de Bohr, os níveis de energia são idênticos no modelo quântico. Só que o momento angular não. O elétron do primeiro nível tinha um momento angular unitário, igual a H cortado. Aqui no modelo quântico, o elétron do primeiro nível tem momento angular nulo. Essa, portanto, é a grande diferença entre esses dois modelos. Não é a única, obviamente, mas é uma grande diferença. Agora, no nível 2. No nível 2, nós temos a possibilidade de L igual a 0 e L igual a 1. Ele vai de 0 até N-1. Para o L igual a 0, nós só temos um ml. É só jogar lá a fórmula da multiplicidade, que nós vemos que o ml para ele é 0. A energia associada no nível 2, é só jogar o 2 aqui, nós temos como sendo 3,4 elétron-volts, o nível de energia. E o momento angular associado a qualquer elétron com L igual a 0 vai ser 0, ou mais especificamente, raiz de 0. Então, o elétron, um dos elétrons do nível 2, aquele que tiver L igual a 0, não apresenta momento angular. No entanto, aquele que apresentar L igual a 1, nós temos 3 valores de ml possíveis, o mais 1, o 0 menos 1, lembra que ele varia de menos L até mais L. Todos eles têm o mesmo nível de energia, menos 3,4 elétron-volts. Isso é uma coisa que tem que ficar clara para o átomo de hidrogênio e apenas para ele. O nível de energia depende apenas do número quântico principal. Então, no nível 2, nós temos 4 orbitais degenerados. 4 orbitais exatamente com a mesma energia. O que tem L igual a 0 e os 3 que tem L igual a 1. Só que nós temos uma diferença no momento angular. Esses 3 orbitais apresentam o mesmo momento angular entre si, mas é diferente daquele que apresenta o L igual a 0. Especificamente, o momento angular desse elétron, se o L ao quadrado é 2, o momento angular vai ser raiz de 2. Eles apresentam o mesmo momento angular, que é diferente de 0. Qual a diferença entre eles? É para onde aponta o vetor momento angular. Eles não estão direcionados no espaço da mesma forma. Com isso, eu posso montar um diagrama de níveis de energia que vocês já conhecem por outro nome. Onde o nível mais baixo de energia nós representamos, na verdade, como sendo o nível 1. Aqui na frente eu represento o número quântico N. Depois eu represento uma letra. Essa letra está associada ao L. E vocês já sabem que quando L é igual a 0, eu utilizo a letra S. Portanto, é um orbital do tipo 1s. Ele aparece quantas vezes? Eu estou colocando aqui entre parênteses 1, que é o valor de ml possível para ele. Aqui nós temos o orbital de mais baixa energia, que é o orbital 1s, onde o elétron tem menos 13,6 elétron-volts de energia e momento angular nulo. O símbolo S vem lá do modelo de Sommerfeld, que eu mostrei para vocês alguns episódios atrás, também vou deixar o link na descrição. O nível 2 já apresenta um elétron com L igual a 0, com momento angular nulo, que seria o elétron do orbital 2s, e elétrons no orbital com L igual a 1. Nesse caso, com L igual a 1, nós chamamos de orbitais do tipo P, que aparece 3 vezes. Tem degenerescência 3. A multiplicidade dele é 3, que vem pelaquela equação. Isso indica o número de mLs possíveis. Quando tem o L igual a 1, que vai dar 3, como disse um pouco atrás no vídeo. E para o nível 3? O nível 3 vai apresentar o 3s, o 3p, só que eu tenho um L a mais agora, o L igual a 2. Para o L igual a 2, eu utilizo a letra D. E com L igual a 2, eu tenho 5 mLs possíveis. O menos 2, o menos 1, o 0, o mais 1 e o mais 2. E para terminar,
O quarto nível, todos eles com o mesmo n, o n igual a 4, vai ter um orbital com L igual a 0, que é o 4s, 3 orbitais com L igual a 1, que eu chamo de P, 5 orbitais com L igual a 2, que eu chamo de D, e 7 orbitais com L igual a 3, que eu chamo de F, utilizando a mesma notação do modelo de Sommerfeld. Pessoal, esse é o significado físico dos números quânticos. Ele me dá restrição na energia, restrição no momento angular e restrição na direção do momento angular. Aquela história que aparece nos livros, que alguns professores falam para vocês, de que o número quântico me dá um endereço do elétron, é uma forma de identificar, de encontrar o elétron, isso é errado. O número quântico tem um significado muito mais profundo e muito mais específico. Então, se vocês escutaram que o número quântico te dá um endereço do elétron, esqueça. E se você for aluno de licenciatura, por favor, não passe isso à frente. Se for falar de números quânticos, fale de números quânticos da maneira correta. Não faça essas analogias, porque o aluno vai levar isso aí para frente e vai acabar propagando esse erro. Como disse, essa é a descrição formal para os números quânticos. Existe uma descrição um pouco mais informal, mas que também tem significado. Eu gosto de utilizar isso nas minhas aulas. Primeiro, o número quântico n, ele me dá o tamanho do orbital. O que é o tamanho? É a probabilidade máxima de encontrar o elétron estar mais distante do núcleo. Então, se eu tiver um elétron do nível n igual a 1, ele tem uma determinada probabilidade máxima a uma distância do núcleo. Para o n igual a 2, essa probabilidade vai estar mais distante. E para o n igual a 3, vai estar mais distante ainda. A figura geométrica gerada com isso vai ser uma esfera pequena para o n igual a 1, uma esfera maior para o n igual a 2, e uma esfera muito maior para o n igual a 3, e assim por diante. E a mesma coisa vale para orbitais do tipo P, orbitais do tipo D. Sempre vai ser uma figura geométrica dentro de outra figura geométrica. E o número quântico secundário, o L? O L me dá o momento angular, mas ele me dá também o número de regiões nodais angulares. E o número de regiões nodais angulares vai me dar a forma do orbital. Isso significa que, se um determinado orbital tem L igual a 0, ele vai ter momento angular nulo, mas ele vai ter uma forma específica, ele vai ser esférico. Já se ele tiver L igual a 1, ele vai ter momento angular igual a raiz de 2h cortado, mas ele vai me dar uma forma diferente. O fato de ter um nó radial vai me dar aquele formato que nós chamamos de duplo alter. O fato de ter L igual a 2, eu tenho duas regiões nodais radiais, eu vou ter um formato diferente para o orbital D. Então, sempre que o orbital tiver um L diferente, ele vai ter um formato diferente. E o ML? Bom, o ML me dá a restrição da direção do momento angular, certo? Mas ele me diz também a orientação do orbital. No subnível P, nós temos a presença de 3 orbitais, cada um com ML associado. Nós fazemos uma associação na direção dos orbitais. Nós temos, por exemplo, um orbital P apontando na direção x, que eu chamo, por exemplo, de Px, um orbital P que aponta na direção y, que eu chamo de Py, e um orbital P que aponta na direção z, que eu chamo de Pz. Aqui eu represento 2. São orbitais P's do mesmo nível. A única diferença entre eles é para onde estão apontando. Eu teria um outro apontando para frente do plano do computador. Isso daqui pode estar associado a um P0, P mais 1 e P menos 1. Isso daqui não é exatamente igual. O Pz é idêntico ao P0. O Px e o Py não é igual ao P mais 1 e o P menos 1. Eu faço uma combinação linear entre eles, mas nós podemos fazer essa associação. A diferença entre MLs distintos é a direção do orbital, para onde ele está apontando. Isso daqui não é a descrição formal dos números quânticos, é uma descrição mais informal, mas que funciona e que faz mais sentido do que dizer apenas o endereço do elétron. E o spin? O spin ele não nasce na mecânica quântica de Schrödinger, não nasce da equação de Schrödinger. Ele aparece na mecânica quântica relativística. Mas nós podemos fazer uma associação um pouco mais simples para ele. E o spin é muito importante. Mas para que eu fale de spin, para que ele faça sentido para vocês, vocês têm que saber o que é o momento angular. Então, no próximo episódio, eu vou explicar para vocês o que é o momento angular, exatamente, o seu modelo vetorial, e o que são as restrições espaciais do momento angular. Uma vez entendido isso, nós então podemos falar de spin, e aí vocês terão um entendimento mais claro do que é o spin.
Bom, e que fique claro que nós não temos apenas esses números quânticos. Nós temos, por exemplo, o número quântico J, com uma restrição das propriedades rotacionais. Nós temos um outro número quântico J, que é a associação entre o momento angular e o momento de spin, que não pode assumir qualquer valor. E aí nós temos o MJ associado. Nós temos, quando trabalhamos na física sobre partículas, o número quântico da estranheza, que é uma propriedade das subpartículas. Enfim, sempre em mecânica quântica, quando tiver alguma propriedade e essa propriedade não assumir valores contínuos, assumir valores específicos, que vai ser sempre na mecânica quântica, eu terei um número quântico. E eu espero que vocês tenham entendido o significado não apenas dos números quânticos mais comuns, que são esses, o N, o L e o ML, mas de uma forma geral, o que significa os números quânticos. E aí, pessoal, gostaram da aula? Bom, eu espero que sim. Foi bem abstrata, ela não é muito fácil de ser entendida, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram da aula, então, por favor, não se esqueçam, deem o seu like, deixem seus comentários em caso de dúvidas, compartilhem esse link, é muito importante para mim, e se for novo por aqui, se inscreva no canal. E antes que eu esqueça, faça uma visita lá no site no www.universidadedaquimica.com.br.